que abram suas Bíblias em Marcos, capítulo 12. Faremos a leitura do verso de número 38 até o verso de número 40. Esta será a porção que será exposta nesta noite, dando continuidade às pregações no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 12, dos versos de número 38 até o verso de número 40. Assim diz, meus irmãos, a palavra do nosso Senhor. E ao ensinar, dizia ele, guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor, nosso Deus, Senhor, meu Deus, quero te pedir, ó Deus, neste momento, que o Senhor se agrade de me usar na pregação da tua palavra, ó Deus, na pregação deste texto que tanto nos confronta. Ó Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia do teu povo. Usa-me para o louvor da tua glória, ó Pai, na proclamação da tua palavra. Que o teu evangelho, que as tuas verdades, para a nossa exortação, sejam proclamadas com clareza, ó Deus. Livra-me do temor de homens, livra-me do temor a qualquer coisa, ó Senhor. Dá-me temor somente a ti, intrepidez e ousadia, a proclamação da tua palavra. Fala, ó Deus, com o teu povo. Mais uma vez eu te peço, usa-me, apesar das minhas fraquezas, para o louvor da tua glória. É assim que oro, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós contemplamos o que a Escritura nos diz e como é maravilhoso nós estarmos sendo expostos à Escritura Sagrada, porque a palavra do nosso Senhor, ela sempre nos constrange. A palavra do Senhor, ela vai nos humilhar em muitos momentos seremos consolados, encorajados pela palavra do nosso Senhor. A palavra do Senhor é realmente maravilhosa. E nós desfrutamos da maravilha da palavra do nosso Deus quando nós lemos a palavra. Mas como é maravilhoso sermos expostos à pregação do Evangelho do nosso Senhor. E nós temos visto aqui, através do Evangelho de Marcos, tantas coisas, meus irmãos, tantas lições proveitosas acerca de Cristo, acerca da sua vontade, acerca da sua obra, acerca daquilo que Ele requer de nós. Temos visto como o Senhor Jesus Cristo, mesmo sendo o Filho de Deus, Deus tal qual o Pai, sendo maltratado e tentam fisgá-lo, como tentam fazer um mal contra o próprio Filho de Deus, contra o próprio Deus encarnado. E nas últimas exposições, especialmente, nós temos contemplado isto. Homens que deveriam ser um exemplo para a comunidade e para o povo de Deus naqueles dias, eram homens que de todas as formas estavam tentando fazer com que o Senhor Jesus Cristo fosse desacreditado no meio da nação. Nós vimos eles tentando ignorar e colocar de lado a autoridade do próprio Senhor Jesus Cristo, questionando a autoridade dele. Vimos como o Senhor Jesus Cristo, então, com muita sabedoria, vai refutar estes homens. Vimos então, posteriormente, ainda estes homens se voltando contra o Senhor e tentando fazer com que ele fosse colocado contra a parede. E nós vimos eles tentando abordar o Senhor Jesus Cristo com questões relacionadas ao tributo. Cristo então vai dizer, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele responde biblicamente. Aqueles homens não são felizes, não conseguem alcançar os propósitos malignos deles. Depois nós vimos os saduceus abordando o próprio Senhor Jesus Cristo e tentando ali
apresentar algumas perguntas para ver se o Senhor Jesus Cristo era pego no erro. E nós vimos mais uma vez o Senhor Jesus Cristo voltando-se à Escritura e mostrando àqueles homens a interpretação correta das coisas. Aqueles homens não foram bem-sucedidos nos seus intentos. Depois nós vimos um homem se aproximando do Senhor Jesus Cristo. Ali, um escriba. Diferentemente dos outros homens, nós encontramos um homem fazendo uma pergunta sincera ao Senhor, qual o maior ou o principal dos mandamentos? E nós vimos Cristo responder biblicamente, olhando para o que diz a palavra de Deus no Antigo Testamento mais uma vez, e vai dizer, ama a Deus mais do que todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O Senhor Jesus Cristo o tempo inteiro declarando verdades preciosas diante daqueles que eram contrários à sua obra e à vontade de Deus. Então nós vimos o Senhor Jesus Cristo ensinando ao povo no templo, e nós vimos ele falando acerca da verdade bíblica, de que ainda que ele seja filho de Davi, ele era Senhor de Davi, superior a Davi. Ele não era um mero descendente humano, ele era o próprio Deus encarnado. E que a Escritura do Antigo Testamento testemunhava acerca dele, no Salmo de número 110, verso 1, de que ele era o Senhor que reinava e que ele estaria destruindo os seus inimigos. Nós aprendemos sobre a verdade de que o Senhor Jesus Cristo reina. E que ele reina sobre o mundo e sobre o que há no mundo. E que nós devemos descansar nos cuidados deste Senhor que rege o universo. E então aqui, meus irmãos, nós chegamos mais uma vez a esta porção da Escritura agora. Breve também. Quando nós encontraremos o Senhor Jesus Cristo falando acerca de um perigo muito grande. Acerca de um perigo, de um problema real, que se encontrava entranhado na liderança daqueles dias. Os escribas, fariseus, mas um problema que talvez nós olhemos e pensemos, será que é um problema que ficou naqueles dias? E a realidade é não. É um problema dos nossos dias. Poderíamos dizer que pior que uma epidemia é o contágio com este mal apontado pelo próprio Senhor Jesus Cristo na vida dos escribas, fariseus, e que é uma verdade sobre nós também. Uma verdade sobre as nossas vidas. Muitas vezes uma verdade sobre a nossa condição, sobre quem nós realmente somos. Nós veremos o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, censurando os escribas. Nós veremos ele revelando um ensino muito proveitoso, censurando aqueles homens, censura esta que serve para os homens e líderes dos nossos dias, censura que serve para nós também hoje. Quando nós olhamos então, meus irmãos, para o verso de número 38, a palavra nos dirá o seguinte: e ao ensinar, dizia ele, guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças. Notem mais uma vez, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, nos é dito o texto, que ele está a ensinar. Nós temos visto com frequência no Evangelho de Marcos esta realidade. Como falei na última exposição, aqui são os últimos dias da vida do Senhor Jesus Cristo. É a chamada Semana da Paixão. Mas o Senhor Jesus Cristo ele está grandemente interessado em alertar os homens, em ensinar verdades gloriosas acerca de quem ele é, mas ele grandemente preocupado a ensinar acerca de grandes perigos que aqueles discípulos e pessoas que estavam rodeando ele naquele contexto precisavam ser alertados. Porque aqueles que deveriam guiar o povo não eram um guia adequado para o povo. O povo estava como ovelhas que não têm pastor, como nós vimos em exposições anteriores. E o Senhor Jesus Cristo, então, ele se coloca como alguém que vai poder alertar as pessoas acerca de grandes perigos que podem alcançar a eles, que podem alcançar a alma e o coração dos homens.
E ele então não só alerta sobre o perigo que estes homens são, uma grande ameaça, mas o perigo de nós, ou os homens daqueles dias, e nós, nutrirmos estes mesmos problemas na nossa alma, na nossa vida. Meus irmãos, ver o Senhor Jesus Cristo alertando isto nos é didático. Ainda que o texto não esteja querendo nos ensinar acerca disto, de questão de, o Senhor está nos ensinando que nós devemos nos empenhar nos ensino, mas nós podemos refletir acerca disto. Mais uma vez, quando o Senhor ensina, sobretudo nós que fomos chamados como liderança, pastores, presbíteros da Igreja do Senhor Jesus Cristo, somos chamados a ensinar e alertar a igreja acerca de perigos reais. Não podemos nos deixar ou nos furtar ou fugir de apontar, meus irmãos, acerca de problemas que podem alcançar o povo do Senhor. Como pastores que amam a igreja, nós devemos sim mostrar que há perigos para que o povo do Senhor possa ser guardado de tais perigos. Um pastor que negligencia isto, deixa a sua igreja aberta para que então males possam alcançar. Com pessoas que ensinam falsas coisas, mentiras, um falso evangelho. E até, meus irmãos, nosso próprio coração pode ser um grande fomentador, um grande produtor de um falso ensino. E perigos reais podem surgir. Daí a grande necessidade de um alerta dizendo, fugir disto. Corre disto, não te aproximas disto, porque é perigoso. Os pastores devem estar atentos a tais coisas, porque negligenciando, a ruína é grande. Então, meus irmãos, os ministros do Evangelho realmente não podem deixar isto de lado, nunca, jamais, por temor, imaginando que talvez alguém de fora poderá pensar como é que este homem pode falar tais coisas, só ele é o certo. Ou ele é aquele que vive acusando e apontando os erros de heresias e de doutrinas que não fazem o menor sentido bíblico. Mas aqueles que amam o Senhor, amam a sua palavra e amam a sua igreja, nunca poderão deixar de apontar estas realidades. Aquele que ama o próximo vai querer, então, instruir na verdade. Isto é amor. Não omitir a verdade. Não deixar a pessoa seguir rumo por caminhos tortuosos quando precisa de orientação. Então, meus irmãos, um alerta é necessário. Um alerta sobre os perigos externos e um alerta com um perigo interno que pode surgir no meu e no seu coração. O Senhor Jesus Cristo vai dizer, meus irmãos, guardai-vos dos escribas. Guardai-vos dos escribas. Por que razão? Quem eram os escribas? Nós já vimos. O escriba era um homem que estava envolvido com a lei. Ele era um grande mestre. Ele era um homem que estava envolvido com o ensino ao povo do Senhor. Ele deveria ser aquele que estaria instruindo o povo de Deus nas verdades do Senhor, segundo a lei de Deus, que eles conheciam muito bem. E eles eram, meus irmãos, realmente chamados para isto ali naquele contexto. Mas o Senhor vai dizer, guardai-vos deles. Guardai-vos dos escribas. Por quê? Porque o Senhor identificou um real problema na vida destes homens. Não necessariamente no ensino deles, mas na vida. O ensino, em muitas ocasiões, ele vai acusar, mas é interessante. Quando nós olhamos o Evangelho de Mateus, passagem paralela a esta, nós encontraremos ele dizer, olha, escutem o que eles dizem, só não façam o que eles façam. Então o Senhor vai dizer, guardai-vos de tais homens. Ele vai alertar, como mencionei aqui anteriormente, guardai-vos destes homens, porque há real perigo neles. Real perigo que ele deveria alertar esse povo, não somente para que eles se guardassem destes homens, mas que guardassem os seus próprios corações, até mesmo das práticas destes homens, porque
Por que razão, você poderia perguntar, o Senhor Jesus Cristo quer que estes discípulos e o povo seja guardado dos escribas? Ele vai dizer, guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares. Ele vai começar a mencionar aqui os problemas na vida desses homens. O primeiro que ele menciona, que gostam de andar com vestes talares. Eles têm prazer em andar assim. E o que isso significa? Significa, meus irmãos, que estes homens, ao vestir-se com vestes talares, eram vestes verdadeiramente pomposas. Eram coisas que chamavam grandemente a atenção. Era um tipo de vestes que, inclusive, marcava o grau de instrução deles, marcava o status dele, marcava a vida financeira destes homens. Eles eram homens que eram diferentes dos outros, e então as suas roupas e a sua pompa externa os diferenciava dos demais. E eles gostavam, eles tinham prazer em se exibir com aquilo que eles vestiam. Verdadeira pompa e grandeza. Era isso que eles gostavam de expor diante dos homens. E eles tinham prazer em tais coisas. Não era um tipo de desejo de se vestir adequadamente sem um coração grandemente vaidoso. Está envolvida aqui grande vaidade. Eles queriam ser destaque realmente no meio de todos. Eles queriam que os homens olhassem para eles e os admirassem grandemente. Era isso que eles estavam em busca. O Senhor Jesus Cristo vai dizer, tenham cuidado com estes homens, guardai-vos deles, porque eles gostam de andar com vestes talares. É interessante nós pensarmos sobre isto, meus irmãos, porque é um perigo no mundo e em qualquer contexto. E muitas vezes nós falamos acerca disto. E nós pensamos, quanta vaidade em alguém que se veste de tal forma, bota tal roupa, bota isso, aquilo, outro, e você pensa assim, nossa, que pessoa vaidosa, ela gosta de se exibir externamente. E nós não vamos negar, isto é real. Há muitos que são vaidosos realmente, querem ser vistos pelos homens com as suas vestes, querem chamar realmente a atenção. E nós pensamos, isso é vaidade demais. E é um perigo que nós devemos ter, é um cuidado que nós devemos ter realmente. De nos guardar e não tentarmos, através das nossas vestes, tentar ser algo grandioso demais e então tentar se exibir demais por puro exibicionismo. Isso é perigo. É real, perigoso. Mas é interessante, meus irmãos, porque nós podemos pensar além disto, não é? E nós vemos realmente muitos líderes, inclusive, se vestindo assim. E veja, não estou criticando questão de terno aqui. Eu uso terno. Não estou usando hoje. Gravata, boto. E uso. Em outras ocasiões, não. Os irmãos já viram aqui, até brincam com isso. Mas o ponto é, não é questão que a gente vai ter cuidado simplesmente com aqueles que nós olhamos e pensamos externamente, essa pessoa parece ter uma pompa muito grande, é muito vaidoso e muitas vezes não é. Porque nós geralmente associamos humildade a se vestir com simplicidade, mas não necessariamente. E muitas vezes nós pensamos que só é vaidoso aquele que se veste com grande ornamentação, quando na verdade você pode ser vaidoso da sua própria humildade. É um cuidado que nós devemos ter com o nosso coração. Que homem vaidoso, quantas vestes por cima, para que tudo isso? Mas aquele que tem menos, e aquele que se veste não com tanta pompa assim, muitas vezes é tão vaidoso quanto. É aquele que vai dizer assim, eu sou orgulhoso da minha vaidade, ou melhor, da minha humildade e simplicidade. É aquele que vai pensar, eu não sou tão vaidoso assim, mas eu só ando assim, simples, e não me visto de outra forma. Essa é a vaidade do homem. Você tem que verificar o seu coração, porque isso é uma realidade na nossa vida. A vaidade e a pompa, muitas vezes, não está necessariamente associada com roupas que são grandiosas.
é uma questão que realmente brota do coração. E ela pode ser evidenciada até mesmo em roupas as mais simples na nossa caminhada. O Senhor Jesus Cristo, ele vai então apontar para estes homens. No caso deles, vestiam-se para se exibir, se destaque e para que os homens pudessem admirá-los com as suas vestes. Mas não somente isto, um perigo que ele vai alertar, e é um alerta que nós devemos tomar para nós também. Ele vai dizer o seguinte: eles gostam e eles amam andar com vestes talares, e eles gostam das saudações nas praças. Então, enquanto eles caminhavam, meus irmãos, o que é que eles desejavam? Certamente muitas pessoas olhavam para eles e, como mestres da lei, falavam: Rabi, mestre, meu Senhor, grandioso, sei lá, com adjetivos e palavras dirigidas a estes homens que realmente enchiam eles de grande orgulho e vaidade, mas não precisavam disto para serem vaidosos e orgulhosos. Eles eram assim, e eles tinham prazer nisto, e eles desejavam isso. É como se eles esperassem o seguinte: vocês que me veem devem se dirigir a mim com saudações de honra, saudando-me, que homem honrado. Eles queriam o que nisto? Eles queriam honra. Eles queriam ser percebidos e queriam ser tratados com títulos de pessoas que são superiores. Este é um escriba, ele é um mestre. Ele é o rabi. Ele é aquele que é grande no nosso meio. E tudo mais. Eles estavam preocupados com títulos. Este era o interesse deles. O Senhor Jesus Cristo vai dizer: esse é um problema que eles possuem. Mas nós paramos para pensar mais uma vez e refletimos: será que trata-se de um problema somente daqueles dias? Meus irmãos, quando nós olhamos para os líderes religiosos de nossos dias, o que mais esses homens querem são títulos. O que mais esses homens desejam é lá, no seu nome, de toda forma, um título que seja grande. Você olha para aquelas igrejas ou falsas igrejas por aí, de homens que dizem: eu sou o apóstolo. Apóstolo Brivaldo. Isso é real, eu conheci ele. Apóstolo. Apóstolo fulano de tal. E eles querem títulos. Porque associado ao título, eles esperam o quê? Honra, respeito e admiração. É isso que eles buscam. Isto é o que eles estão desejando ardentemente o tempo inteiro. Mas nós pensamos sobre esses homens, mas podemos pensar no nosso contexto também. Quantos pastores não admitem a ideia de alguém se dirigir a eles e chamar pelo nome? Rafael, Marcos. Pensa assim, como assim? Eu sou pastor, meu irmão. Ou não chama de reverendo. Ou o camarada fez um mestrado e então vai apresentar a pessoa e diz: pastor fulano de tal. Cara, peraí, eu sou mestre. Mestre fulano de tal. Ou então o cara tem um doutorado e o camarada diz: ó, pastor Júlio. Aí o cara diz: mas doutor. E não é somente uma preocupação de muitos por aqui que tem esses títulos, mas as pessoas, inclusive, fomentam e alimentam isto. Doutor fulano de tal está chegando aí. Nossa, aí o pessoal corre. Rapaz, olha o pastor, doutor, reverendo, não sei do que, está sentado ali. Todo mundo, nossa, que coisa é essa, impressionante. E então, bora, senta ele, arruma a cadeira, tenta ajeitar este homem, porque... Mas o problema destas pessoas aqui, destes homens, era exatamente isto. Eles desejavam ser reconhecidos pelos seus títulos e eles viviam em busca disto, como muitas vezes os homens em nossos dias fazem. Líderes de igrejas fazem. E nós queremos sim também ser reconhecidos pelos nossos títulos. Se alguém não se dirige muitas vezes a nós como nós imaginávamos ou imaginamos que devem se dirigir a nós, nós ficamos insatisfeitos. Mas por que ele falou assim comigo? Mas por que não me chamou de Senhor? Mas por que não me chamou de Senhora? Mas por que não me tratou com o termo que eu imagino que devo ser tratado? E você se sente desrespeitado, você se sente desonrado, porque você imagina muitas vezes que você deve ser chamado por um título ou por algo que é grande.
Meus irmãos, o nosso coração, ele é tentado a isto o tempo inteiro. Se chamar você de menos do que você fica chateado. Você não gosta. Ainda que você, muitas vezes, não fale isso. Você, como é que pode, né, se dirigir a mim desta forma? É um perigo que é real nas nossas vidas. E nós devemos ter grande cuidado com isto. Mas não somente isto, meus irmãos, ele não vai somente acusar este problema, ele vai continuar dizendo o seguinte: eles gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas. E o que isso significa? É que diante, meus irmãos, do palanque onde ficava o púlpito, eles desejavam então se assentar nas primeiras cadeiras, com o propósito de observar aqueles que estavam diante deles, mas também com o propósito de serem vistos. Porque se assentar ali era grande honra. Somente um homem grandemente honrado poderia sentar ali. E eles pensavam, é exatamente isto que eu quero. Eles queriam o quê? Sempre a primazia. Eles sempre querem ser vistos. Eles querem sempre ser considerados como homens de grande importância. Queriam se assentar na cadeira de Moisés, como vai dizer a Mateus, que era justamente onde se sentava o principal dos escribas, para expor a lei, a vontade do Senhor. E, meus irmãos, isto é um perigo muito grande, sobretudo para aqueles que estão envolvidos com o ensino da palavra, com aqueles que estão envolvidos com o ministério. É real, meus irmãos. Com frequência, nós somos tentados a tentar ser aqueles que devem ser mais admirados. Com frequência, nós somos tentados pela nossa própria carne, por Satanás, a desejarmos e a buscarmos ser sempre os primeiros para que possamos sermos vistos e admirados. Isso brota no nosso ser. E muitas vezes isso pode brotar no seu coração também. Ninguém luta com o outro brigando, dizendo assim, eu quero ficar na porta da igreja recebendo gente. Ninguém luta por isso. Vou brigar com você. Não, eu quero ir porque eu quero limpar a igreja. Eu vou no seu lugar, não venha brigar comigo não, que é minha vez agora de assumir isso. Eu quero assumir isso. Ninguém quer. Ninguém briga, você vê ninguém brigando por isso por aí. Não, eu quero lutar porque eu quero ser aquele que vai lavar o banheiro da igreja. Não vejo ninguém brigando com ninguém aqui. Mas você vê briga por aí para quem vai assumir a liderança na igreja como presbítero. Você vai ver a luta por aí para gente brigando para ver quem vai assumir como diácono. Você vai ver gente brigando por aí para assumir uma igreja como pastor. Pastor brigando com pastor, tentando dar uma rasteira no outro, tentando mentir, confusão. É uma bagunça. Vejam, meus irmãos, isso está no coração até daqueles que deveriam conduzir o povo de Deus no temor do Senhor, longe desse tipo de pecado e de engano. Mas está aqui, meus irmãos. Não precisamos de muito esforço, não. Ninguém precisa me forçar a desejar tal coisa, não. E certamente ninguém precisa desejar, ou forçar você a desejar, muitas vezes, um papel de proeminência diante dos outros para ser visto. Nós queremos muitas vezes isso. Não somente na liderança da igreja, mas no nosso trabalho, na nossa vida, nos nossos negócios. Nós queremos realmente ser aqueles que vão estar como um destaque diante dos olhos dos outros e nós desejamos grandemente ser honrados pelos outros e assumir posições de honra, porque nós queremos chamar a atenção dos homens. É isso que nós queremos. E a luta é constante contra esse tipo de desejo no coração do homem. E eles não somente, meus irmãos, aspiravam por isto, mas ainda vai dizer que eles também desejavam os primeiros lugares nos banquetes. Notem, o tempo inteiro o que eles mais querem é honra e a primazia. Eles querem sempre os melhores lugares. É exatamente isto que eles amam. É exatamente isto que eles amam. E vejam, meus irmãos, isto é algo que acontecia naqueles dias. Já mencionamos aqui que isto é algo que nos alcança também em nossos dias em que nós vivemos.
E o que nós percebemos, meus irmãos, é que é realmente algo que, se um homem está em busca disto, isto só revela o grande problema no seu coração, uma grande confusão no propósito para o qual ele foi criado. Estes homens não deveriam aspirar por tais coisas. Nós nunca deveríamos aspirar e desejar tais coisas. Esses homens estão em busca realmente o tempo inteiro de estarem diante dos homens e ser honrados pelos homens e querem buscar, então, agradar aos homens de alguma forma também. Isso que eles desejam ali. Eles desejam a glória dos homens. E o tempo inteiro eles estão em busca de tais coisas. E muitas vezes muitos, neste propósito, realmente se enfiam por questões até pecaminosas a fim de alcançar tais coisas. Ao invés de caminharem segundo o propósito para o qual fomos criados, como nós sabemos, fomos criados para a glória do nosso Senhor, e para vivermos para a glória dele em absolutamente tudo aquilo que nós fazemos nesta vida. Mas esses homens, meus irmãos, não eram somente bagunçados neste sentido. Eles faziam coisas ainda piores. Porque olha o que nos diz o verso número 40. Os quais devoram as casas das viúvas, e para o justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. As mulheres que deveriam ser cuidadas, porque eram viúvas. A lei do Senhor no Antigo Testamento prescreve que as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, são aqueles que devem ser assistidos e socorridos. Mas o que é que esses homens faziam? Eles tentavam como que encher a barriga e enriquecer através do abuso destas mulheres, tomando os recursos delas, tentando encher o bolso com aquilo que elas possuíam, ao invés de cuidar com verdadeiro zelo e amor daqueles que necessitam. Isso só revelava, meus irmãos, realmente como o grupo religioso e a liderança judaica daqueles dias estava totalmente contrário ao propósito de Deus para a vida deles. Totalmente distinto, totalmente diferente. E quando nós olhamos, meus irmãos, para ao nosso redor, nós encontraremos homens realmente preocupados com o seu próprio umbigo e com seus próprios interesses e nem um pouco preocupados com aqueles que necessitam de socorro. Mas querem para si, querem que tudo possa girar em torno de si, mas não tem um pouco de piedade no coração. Não tem um pouco de misericórdia no coração. Isto é estranho para um líder. Isso é estranho para qualquer um de nós. Abusar do necessitado. Peca por abusar e peca por deixar de fazer o bem. Que coisa amarga. Mas, lamentavelmente, é o que mais tem acontecido no mundo. É justamente disso que são acusados os pastores. Muitas vezes bate até um temor de falar que é pastor por aí. O que é que você faz por aqui? Está perdido em Rondônia fazendo o quê? Não, eu sou o pastor. Rapaz, eu imagino que passa na cabeça de tanta gente. Ladrão, abusa, tira dos fiéis, tira do pobre para enriquecer, ele bota no bolso. Por que isso, meus irmãos? Por causa dos homens que não amam a Cristo e não amam o seu Evangelho. Por causa dos homens que não têm nem um pouco de temor a Deus e então mergulham nesse tipo de prática e não estão nem um pouco se importando com os homens que carecem realmente de ajuda e de auxílio nesta vida. Esses são os falsos mestres. Esses são os falsos profetas de nossos dias. Mas o que deveria realmente acontecer? O que deveria acontecer aqui, meus irmãos, deveria ser ele ajudando estas mulheres, instruindo estas mulheres, edificando estas viúvas, alimentando e encorajando a fé delas, ajudando-as espiritualmente, bem como materialmente, caso necessitasse de alguma coisa. Elas viviam numa situação muito difícil. A viúva naqueles dias era uma situação muito difícil.
E é exatamente isso que os ministros do Evangelho devem fazer com todos aqueles que carecem, socorrer. E o que é que os homens nesta vida mais precisam, fora da igreja ou dentro da igreja? É sobretudo do ensino da palavra. É disso que precisa. Não é de oba-oba, não é de festinha, não é de atividade, não é de programação, não é de show, não é de pantomima, não é de teatro, não é de nada. É do Evangelho. É de instrução que fortaleça verdadeiramente o coração. O que nos sustenta realmente em dias difíceis e o que sustenta a Igreja de Cristo em dias difíceis é justamente a palavra do Senhor encontrando guarida e verdadeira morada no coração do homem. E isso só pode acontecer quando os crentes buscam individualmente e quando aqueles que são chamados para cuidar, cuidam devidamente daqueles que são confiados aos seus cuidados. Então nós somos chamados a isto. E vocês também, como crentes, pais, são chamados a isso também. A como pastores do lar, a instruir e a exortar, a encorajar, a alimentar os seus filhos, suas esposas com a verdade do Senhor, a fim de que permaneçam firmes no caminho do Senhor, porque eles carecem, precisam disto. Não é somente uma responsabilidade minha. Mas notem, meus irmãos, que estes homens, eles são realmente perversos, porque eles não somente tomavam delas o que elas possuíam, mas para justificar, eles fazem longas orações. Eram como que orações intermináveis. Por que razão? Era como que o interesse deles era apresentar diante delas uma falsa piedade. Era isto. Talvez eles orassem por elas publicamente, com longas orações, para apresentar diante delas e dos outros uma falsa piedade. Eles eram, meus irmãos, hipócritas. É justamente isto que eles são chamados. Leia Mateus capítulo 23. Você vai ver lá. Eles são hipócritas. Vamos ler a primeira porção de Mateus, capítulo de número 23. Veja as palavras relacionadas a esse mesmo contexto aqui, esta mesma passagem, e o que o Senhor vai dizer. A partir do verso 1 diz assim: Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações na praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. E então ele vai dizer: Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. É isso que deveria acontecer. E Cristo vai dizer aqui para estes homens, mas ele vai acusar a hipocrisia destes homens. E estes homens, meus irmãos, como Marcos vai nos ensinar e Mateus vai deixar um pouco mais claro, eram verdadeiros hipócritas. Eles falavam e ensinavam muitas coisas, mas eles não praticavam. Era uma piedade diante dos olhos dos outros, mas escondidos eram os homens mais mesquinhos e contrários às verdades que eles mesmos ensinavam. Meus irmãos, a hipocrisia ela é epidêmica e a hipocrisia é silenciosa e a hipocrisia é um grande perigo na minha e na sua vida. Como anda a sua vida? Quem é realmente você? Quem nós somos, meus irmãos? Nós somos quando os olhos dos outros não estão vendo. É isso que nós somos.
Porque diante dos outros nós podemos aparentar ser homens bons, legais, mulheres piedosas, cheias de modéstia, crentes fervorosos, coração transbordando de alegria, as pessoas mais interessadas no reino de Deus e na glória do Senhor, quando na verdade, por dentro, não há nem um pingo de interesse nisto. Quando na verdade, longe dos olhos dos outros, o que nós estamos fazendo é justamente o contrário de promover a glória de Deus e o seu reino. Quando ninguém olha para nós, é exatamente isso que nós somos. Nós somos falsos muitas vezes. Como aqueles homens eram naqueles dias. Há muita falsidade, meus irmãos. Há um verniz que muitas vezes nós pintamos sobre nós para enganar e para que ninguém perceba a podridão e a sujeira que é em nós. Com frequência nós fazemos isto. É semelhante ao que acontece muitas vezes, né? Eu sei que a gente tem que tentar deixar a casa arrumada e é interessante fazer isso, mas veja, a gente tem uma bagunça danada, vem fulano de tal, tá chegando aí corre. Se organiza para lá, dá uma enrolada para cá, joga alguma coisa embaixo, não sei o que, puxa aquilo e olha assim, nossa, que casa bacana, rapaz, é sempre bonita assim, o cara pensa, né? Aí volta para casa pensando, a minha casa é uma bagunça. A minha casa é uma bagunça. Só que não, a casa daquela pessoa é uma bagunça também. Só que você está vindo, ele vai correr agora para dar uma ajeitada naquilo ali, que está um pouco bagunçado, fora de ordem. Porque alguém vai ver aquilo. É assim a nossa vida muitas vezes. Uma bagunça infernal. Mas quando estamos diante dos olhos de outros que podem ver, opa, eu me torno a pessoa mais piedosa do universo. É assim na sua vida? É exatamente desta forma que você tem caminhado? Meus irmãos, se é dessa forma que você tem caminhado, se é dessa forma que nós caminharmos, nós sofreremos amargamente. A hipocrisia, meus irmãos, é terrível. A hipocrisia, meus irmãos, é algo verdadeiramente contrário a Deus e a sua palavra. E quando encontrada, sendo praticada por um ministro, é que é triste. Como o Richard Baxter, ele vai falar, ele fala em várias ocasiões sobre várias coisas, mas ele vai dizer o seguinte, e isso é um alerta sobretudo para nós, pastores. Ele vai dizer assim, que repugnância haverá em nós se nos aplicarmos ao estudo e à pregação sobre as desgraças do pecado e não obstante vivermos nele, entretendo em secreto o que desprezamos em público. Que vil hipocrisia será assumir a tarefa diária de deplorar o pecado e, contudo, permanecer nele. Publicamente reduzir o pecado a nada e, em privado, fazer dele um companheiro. É isto que acontece muitas vezes. Terrível. Mas, meus irmãos, isto não está somente ligado a nós ministros. Pensem em vocês também. Porque muitas vezes os ministros realmente falarão coisas que eles nunca buscam viver. Eles nutrem o pecado, a mentira e o engano. Falam, mas não procuram viver segundo aquilo. Mas e quanto a vocês, pais, que muitas vezes podem exortar os seus filhos a dizer assim, você deve caminhar desta forma. É desta forma que você deve viver. Não faça isso. Aparte-se disto. Quando o seu exemplo é totalmente contrário a isto. O que é isto senão hipocrisia? O que é isto senão falsidade? O que é isto senão colocar talvez sobre as costas uma carga sobre os seus filhos que eles não podem carregar quando você não tem o menor interesse de viver segundo aquilo? É um perigo, meus irmãos, para todos nós. Mas é algo que nós devemos lutar grandemente no nosso coração. Meus irmãos, quando nós agimos e andamos em hipocrisia, como estes homens no passado aqui, nós revelamos onde está o nosso verdadeiro temor. E não está em Deus quando nós caminhamos assim.
Nosso temor é a homens. Nós tememos os homens. O que é que o pastor vai pensar se me ver falando isso ou fazendo isso? O que é que o presbítero vai pensar se me ver caminhando dessa forma? O que é que fulano de tal? O que é que vem na sua mente quando você faz algo de errado primeiramente? Se for o nome de algum homem, aí está sendo revelado a quem você teme. É a homens. Mas somos chamados, meus irmãos, segundo a Escritura, frequentemente a temermos ao Senhor, não a homens. Você não deve temer a mim, mas o Senhor. Você não deve temer os presbíteros, mas ao Senhor. É a Ele que nós somos chamados para viver para a glória dEle, para o louvor dEle. É exatamente isto. E quando você finge ser algo que não é, revela uma outra coisa também. Não somente temor a Deus, mas talvez um desprezo por Deus. É isso que o hipócrita faz. Ele despreza Deus. Como assim, pastor? Porque você faz diante dos olhos dele o que você faz. O nosso Senhor é um Deus que é onisciente. Não há lugar que você se esconda que ele não consiga contemplar você. Não há pecado que você esconda no seu coração que o Senhor não saiba. Então, quando o homem, ele se envolve com o pecado escondido, fugindo dos olhos dos outros, ele está dizendo, eu temo ao homem, mas ao Senhor que me vê eu não temo. Eu vou praticar todo tipo de iniquidade e não estou nem aí. É uma negação do atributo de Deus, da sua onisciência, e uma negação do próprio Senhor. E a palavra, meus irmãos, nos diz que Deus realmente vê tudo. Tudo aquilo que se passa. Olhemos, por exemplo, para o que nos diz a palavra no Antigo Testamento. Salmo de número 139, do verso 1 até o verso 6. Salmo de número 139, do verso 1 até o verso 6. A palavra nos diz o seguinte: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Veja, o Senhor sabe tudo aquilo que fazemos. Isso não te traz temor, meu irmão? Isso não te traz temor, minha irmã? Mas ainda a palavra do nosso Senhor nos diz mais. Se você olhar comigo para o Evangelho de João, capítulo 2, verso de número 25. João, capítulo 2, verso de número 25. O Senhor Jesus Cristo sabe daquilo que se passa. E Ele sabe qual é a nossa própria natureza. O texto nos diz o seguinte: e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque Ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Cristo. Mas ainda, meus irmãos, um outro texto. Hebreus capítulo 4, verso de número 13, que nós lemos aqui, na revelação da vontade do Senhor. Quando a palavra nos diz: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Meus irmãos, esse texto declara essa verdade que realmente deveria encher o meu e o seu coração de temor. Deveríamos nos recordar sempre disto, todas as vezes que formos tentados a pecar contra o nosso Deus. Todas as vezes que formos tentados a fingir ser aquilo que nós não somos. O Senhor sabe, meu irmão, o que se passa na sua vida.
O Senhor sabe do pecado que você pode nutrir no esconderijo do seu quarto. O Senhor sabe do pecado que você nutre no seu coração. Eu posso não saber, os presbíteros da igreja podem não saber, o irmão ao seu lado pode não saber, talvez seu esposo não saiba, talvez sua esposa não saiba, mas o Senhor, Ele sabe. E isso deve fazer com que você tema e trema diante do Senhor. Ele contempla. Isso deveria conduzir você a um verdadeiro arrependimento por causa do seu pecado. Porque um dia você prestará contas ao Senhor. Um dia Ele vai te cobrar. O que você fez em escondido virá às claras. Nada vai esconder neste dia. Porque o Senhor trará à tona. E o juízo dele pode cair sobre aqueles que nunca se arrependerem dos seus pecados. Meus irmãos, o pecado ele deve ser abandonado, assim como o pecado da hipocrisia deve ser abandonado. Você deve se voltar para o Senhor, como falamos hoje pela manhã, humilhando-se numa confissão sincera a Ele. Veja, você nunca mais poderá dizer que não foi exortado acerca do perigo da hipocrisia. E este é um primeiro passo do verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento ele vai envolver uma questão relacionada à compreensão intelectual de alguma verdade. Então você terá compreensão intelectual de que você é alguém que quebrou a lei de Deus e que não tem andado como Ele requer de você. Mas o verdadeiro arrependimento não ficará por aí apenas. O verdadeiro arrependimento vai envolver também uma questão afetiva do coração. Você não somente estará intelectualmente convencido do seu pecado, mas você vai se entristecer verdadeiramente por causa da transgressão da lei do Senhor. E um terceiro passo necessário é mudança, é largar aquilo, é fugir daquilo em direção a caminhar segundo a vontade do Senhor. Se você tem andado em pecado, se você tem nutrido na sua vida uma vida de hipocrisia, abandone este pecado e viva retamente diante do Senhor. É isso que o Senhor requer de nós. E é isto que agrada ao nosso Deus. Para que um dia você não tenha de sofrer quando o Senhor se voltar contra todos aqueles que são hipócritas. Porque assim como o Senhor, meus irmãos, Ele virá com juízo sobre aqueles que vivem como liderança do povo do Senhor, com juízo, caso não se arrependam, virá sobre vocês. Isso é o que a Escritura declara. E é isso que virá sobre os falsos ministros. Como o próprio Marcos vai nos dizer no finalzinho do texto. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Quem sofrerá juízo muito mais severo? Aqueles que conhecem mais a verdade de Deus. Aqueles que lidam e trabalham com a palavra de Deus. Aqueles que mexem com tais coisas, como os escribas daqueles dias, ele vai dizer, juízo muito mais severo. Sobre nós que estamos envolvidos com o pastoreio da Igreja de Cristo, se permanecermos no engano, enfiando-nos no engano, vivendo em mentira, falsidade e hipocrisia, sobre nós virá juízo muito mais severo. Qualquer pecado, meus irmãos, que não tenha sido abandonado e que não tenha encontrado perdão em Cristo, é digno de juízo. Corra, meu irmão, disto. Corra, minha irmã, disto. O Senhor é um juiz perfeito. A santidade do nosso Senhor Jesus Cristo nunca permitirá que Ele possa agir com injustiça. Ele não é como os ministros do STF. Ele não é como esses homens
que não fazem justiça realmente. A santidade perfeita dele não permitirá que ele haja com injustiça. Ele sempre vai dar ao homem aquilo que ele merece. Qual a saída para isto? Como mencionei anteriormente, é uma vida de arrependimento e abandono. É sermos genuinamente diante do Senhor e diante dos homens aquilo que nós realmente somos. Não fingindo. Não fingindo. Meus irmãos, é realmente desafiador falar sobre tais coisas, porque a gente vai falar e é algo que é um grande conflito na nossa vida. Pregar a palavra do Senhor como ministro do Evangelho e chamar as pessoas a viver uma vida segundo a palavra de Deus é realmente um desafio, porque nós falhamos muito em todo esse processo. Em todo esse processo. Mas o que é que nós devemos fazer? Eu como ministro, você como um filho de Deus, pastor do seu lar, você como uma mãe na sua casa, você como alguém que vai instruir alguém a viver segundo a vontade do Senhor. E é isso que vai fazer com que você não seja acusado de hipocrisia. É justamente algo que eu já mencionei aqui, eu vou falar novamente. Eu ouvi do meu pastor, o pastor Paulo Brasil, numa vez que estávamos reunidos num grupo de seminaristas lá estudando a palavra, e ele falou assim: o que vai diferenciar um ministro sincero de um hipócrita? Aí ele disse, é que o hipócrita, ele vai dizer algo para você fazer que ele não está nem um pouco interessado em fazer. Mas o ministro sincero, ele é aquele que, ainda que saiba que não tem conseguido viver segundo tudo aquilo que ele prega, ele é alguém que prega com sincero desejo de viver segundo aquilo que ele anuncia publicamente. É alguém que vai falar e deseja ardentemente viver segundo esta verdade, fugindo da mentira e vivendo segundo a retidão de Deus como revelado na sua palavra. É isto que permite que saiamos dos nossos lares, subamos nestes púlpitos para anunciar esta verdade. Porque se só pudéssemos realmente falar sobre tudo aquilo que vivemos plenamente, nós não conseguiríamos anunciar a palavra do Senhor. E é isso que deve consolar você em certa medida também. Ainda que não devamos nos contentar com o nosso minúsculo e pequeno progresso numa vida de santidade, deve ser consolador para nós saber de que, ainda que a palavra exija muitas coisas de nós e devemos viver segundo elas, nós devemos ainda assim anunciar isto, ainda que falhemos, buscando e desejando sinceramente, com o auxílio da palavra de Deus e do seu Espírito, a viver segundo aquilo que diz a palavra. Esse tipo de caminhada e de conduta certamente agrada ao nosso Deus e vai fazer com que você não seja um hipócrita, mas um crente que está em busca de viver para a glória do seu Senhor. Em tudo. É isso, meus irmãos, que o Senhor, Ele requer de nós. E encaminhando assim, nós faremos aquilo que fomos criados para fazer. Nós viveremos para a glória do nosso Senhor no seu temor. Isso será bom para nós em particular e será bom para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Fujamos da hipocrisia, vivamos para o nosso Deus com sinceridade do coração. Amém. Vamos orar, irmãos, ao nosso Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, quantas vezes, Senhor, nós fingimos ser o que não somos. E quantas vezes, ó Deus, nós desprezamos o Senhor, que contempla a nossa vida, que sabe quem nós realmente somos. Ó Deus, tem piedade de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia do teu povo.
Há ainda, ó Deus, em nós muita hipocrisia. Há ainda em nós, Senhor, muita falsidade. Há ainda em nós, Senhor, temor dos homens que não deveria existir, Senhor. Ó Deus, dá-nos a graça de substituirmos, trocarmos o temor aos homens pelo temor do Senhor. Ajuda-nos, Pai, a batalhar contra isto, contra este pecado. Ó Deus, aperfeiçoa o teu povo. Completa, ó Deus, a tua obra em nós. Livra-nos, Senhor, de vivermos falsamente a hipocrisia, ó Deus. Dá-nos de tua graça, dá-nos mais da tua palavra, dá-nos mais do teu Espírito, para que vivamos, Senhor, de um modo que seja agradável a ti. Sê conosco, ó Deus, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.